Prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, atendendo a pedido, eu vou falar com um pouco mais de tempo por aqui agora sobre esse tema, sem, repito, nenhum viés político. A análise aqui é técnica e jurídica. E vou pedir também, na medida do possível, que os comentários sigam a mesma linha e dentro de um ambiente respeitoso, evidentemente. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes ele tinha fixado algumas medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, o ministro entendeu que o ex-presidente descumpriu essas medidas anteriormente fixadas e, em razão desse descumprimento, ele resolveu fixar ali, decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a questão juridicamente polêmica aqui? Nós temos que analisar dois fatores. Primeiro, é possível ou não a utilização do chamado poder geral de cautela por parte do juiz na aplicação das medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão. Significa dizer o seguinte: aquele rol do artigo 319 do CPP, que traz ali as medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, ele é taxativo ou apenas exemplificativo? Nós temos doutrinadores que dizem que aquele rol é taxativo, não há aqui espaço para aplicação do poder geral de cautela, e outros doutrinadores e a jurisprudência do STJ e do STF caminham no sentido de que não, de que aquele rol ali é exemplificativo e que, portanto, é possível a aplicação de outras medidas com base no poder geral de cautela por parte do magistrado, tá? Então, trabalhando com a ideia que o STF admite a aplicação do poder geral de cautela por parte do juiz, a princípio seria possível então a fixação da medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão não prevista no 319, no caso aqui a prisão domiciliar. Mas, Rodrigo, a prisão domiciliar não conta com previsão legal? Conta, claro que conta. Mas ela não conta com previsão legal na condição de uma medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão contida lá no artigo 319. Ela se encontra no nosso ordenamento jurídico como uma ferramenta de substituição da prisão preventiva. Tá? Ela tem um caráter aqui substitutivo. Ela é tratada, a prisão domiciliar, como prisão e não como uma medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão. A prisão domiciliar é uma prisão, porém cumprida no domicílio do agente. E essa prisão domiciliar aqui não se confunde com a prisão domiciliar prevista lá na execução penal, que é quando o sujeito já foi definitivamente condenado, já está cumprindo pena. Lá é uma outra história. Nós estamos falando da prisão domiciliar de natureza processual prevista lá no artigo 318 do CPP. Então, a prisão domiciliar prevista em lei, como que ela funciona? O juiz ele vai analisar ali se cabe alguma medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão em desfavor do investigado ou do acusado. Se não for cabível, ele decreta a prisão preventiva. E uma vez decretada a prisão preventiva, se esse investigado ou acusado se enquadrar em alguma daquelas situações contidas lá no artigo 318 do CPP, estar com a saúde extremamente debilitada, ser o responsável pelo cuidado de criança, ser maior de 80 anos, enfim, aí sim o juiz vai substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então, a prisão domiciliar que o ministro Alexandre de Moraes fixou em desfavor do presidente Jair Bolsonaro não é esta prevista na lei, mas sim uma medida fixada, segundo o ministro, uma medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão, embora, repito, a prisão domiciliar é, a toda evidência, uma prisão. Tá, aí posso dizer o seguinte: olha, mas se não fosse isso, então deveria decretar a prisão preventiva? Talvez deveria, ou analisar alguma outra medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão, tá? Essa é a questão. Mas aí qual que é o ponto aqui também? Tá, se admitirmos a ideia de que é aplicável o poder geral de cautela, lá no artigo 319 do CPP, e eu já antecipo para vocês que eu sempre concordei com, com essa interpretação, que aquele rol ali não é, taxativo, mas sim exemplificativo e é cabível o poder geral de cautela. Mas o raciocínio que nós temos que fazer aqui agora também é se esse poder geral de cautela é limitado ou ilimitado. Porque, veja bem, uma coisa é você aplicar esse poder geral de cautela para o 319,
aplicando medidas cautelares de natureza pessoal menos invasivas. Agora, se não existir limite para esse poder geral de cautela, nós poderemos eventualmente chegar a um ponto que o juiz vai decretar uma prisão temporária em uma hipótese não prevista em lei. Por exemplo, pega um furto simples e decreta uma prisão temporária. Opa, mas aqui não cabe prisão temporária. Cabe porque eu estou fazendo uso do poder geral de cautela. Perceberam? O juiz decreta uma interceptação telefônica, agora fugindo um pouco do 319, mas dentro dessa ideia de limite do poder geral de cautela. O juiz defere uma interceptação telefônica num crime apenado com detenção. Aí você fala, não, mas a lei diz que interceptação só pode para crimes apenados com reclusão. Aí o juiz fala, não, mas eu estou usando o poder geral de cautela. Então, a reflexão que fica aqui é essa: se o poder geral de cautela ele pode ser usado ao extremo para a fixação de qualquer medida, inclusive medidas não previstas em lei ou medidas previstas em lei com uma outra roupagem, que é exatamente o caso da prisão domiciliar. Fica aqui essa reflexão e eu gostaria muito de ouvir, então, a opinião jurídica de vocês a respeito desse tema, tá bom? Era isso, um grande abraço.